Olá, meus amados irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja convosco, amém? Eu sou o pastor Evandro e nosso alvo é o céu. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante seu rosto e te dê a paz. Meus amados irmãos, veja o que a Bíblia nos fala da morte do ímpio, das pessoas que são perversas. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz-lhe: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E convertei-vos ao vosso maus caminhos, pois por que razão morrereis a casa de Israel? Então a Bíblia nos fala aqui que Ezequiel, o próprio Deus falando aqui, usando Ezequiel, falando aqui conosco, que ele não se agrada da morte do perverso, da morte do ímpio, para ele se converter dos seus maus caminhos. Porque Isaías vai dizer: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O momento da pessoa agora, ela se converter dos seus maus caminhos, ela estando em vida agora, porque ele diz assim, diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, ou seja, o próprio Deus falando ali, que não tem o prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho, ou seja, do seu caminho mau, do seu caminho perverso, do seu caminho que traz para ele destruição, medo, que viva, que está dizendo assim, que viva e se converta. Convertei-vos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Então Deus fala assim, por que razão vocês vão morrer? Por que razão vocês estão continuando nessa prática dessa vida errada? Então veja que Deus não tem prazer da morte do ímpio, mas a Bíblia diz que Deus se alegra da morte do justo. Então, Isaías 57, versículo 1. Perece o justo e não há quem o que? Considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. O que a Bíblia diz aqui? Que vai chegar um dias maus, que o justo tem que ser tirado. Porque o justo, a Bíblia diz que aqui que o justo, ele vai ser tirado antes que venham os dias maus. Porque é a promessa do Senhor sobre a vida do justo. Porque ele fala assim, e recolhidos, o homem compassivo são recolhidos sem que alguém o que considere o justo elevado antes do mal. Então o justo é elevado antes do mal. E nós sabemos que há uma promessa de Deus para a vida de que são honestos, são obedientes à palavra do Senhor. Veja ainda que diz no livro de Jeremias ainda, no capítulo 1. Vamos para Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 5 ao 10. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que sais da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou menino, porque todos os que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-lhe na boca e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruires e para arruinares, também para edificar e para plantares. Então veja que antes que Jeremias nascesse,
O próprio Deus fala aqui que ele já tinha escolhido Jeremias. Ou seja, então nós sabemos que o ser humano foi criado para louvor de Deus, para dar louvor a Deus. O ser humano foi criado com uma capacidade de fazer as coisas para Deus, porque Deus já tinha escolhido Jeremias para ser bênção, para abençoar o povo. E Jeremias vai dizer assim, que ele era um menino que não sabia falar, mas Deus já tinha instruído Jeremias acerca daquilo que ele deveria fazer. Então você tem um chamado, você foi chamado, você é escolhido, você vai ser vaso usado nas mãos do Senhor. Você não pode deixar com que a dúvida, com que o medo, com que as decepções te afasta você do alvo. O nosso alvo é o céu, tá bom? Quero estar orando pela sua vida. Pai querido, Deus amado, eu oro agora pela sua vida, Senhor. Arranca da depressão, arranca a ansiedade, arranca o cimo do pânico. Meu Deus, todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de amarração, todo o mal, meu Deus, foram feitos para que esta pessoa viesse desfilhar, se acabada. Meu Deus, talvez alguém fez amarração para ela, o casamento dela acabar, para ela morrer, para ela ser destruída, porque ela não pudesse ser bem sucedida no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida amorosa, na sua vida financeira. Pai querido, Deus amado, que todas as maldições que vêm lá dos antepassados, que acompanha essa pessoa como a sombra, meu Deus, todo o impedimento, toda a frustração, todos os projetos de Satanás contra a vida dessa pessoa ainda este ano, para frustrar ela, para causar dor e sofrimento. Senhor Jesus Cristo, quebra o arco, quebra as cadeias, algemas, prisões, ó Deus, ó Pai, todo o poder em pé de Satanás, que todo mal nos sai. Você crê, diga amém, então posso. Você pode se inscrever no meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube é Pastor Márcio Evandro Silva, tá bom? Que Deus te abençoe, com Deus. Deus é fiel.